Não é necessário melhorar a aparência, adquirir muita cultura, aumentar o salto do sapato, levantar o nariz. Precisamos diminuir o barulho, caminhar mais devagar, prestar atenção em quem chega, abaixar a cabeça e colocar a humildade para funcionar. Somos grandes quando somos pequenos. Concorda com isso? Mais ou menos? Veja bem, o apóstolo Paulo, eu costumo dizer que o apóstolo Paulo, depois de Jesus, é a pessoa que eu mais admiro na Bíblia. Claro que todos os personagens bíblicos são admiráveis pelos feitos, enfim, por tanta coisa bonita que estão lá registradas. Mas o apóstolo Paulo, particularmente para mim, tem uma história assim diferente, no sentido de que ele não conviveu com Jesus, ele não andou com Jesus, pelo contrário, perseguia aos cristãos, enfim, ele era exatamente o oposto e vive uma experiência muito forte, uma experiência maravilhosa. E o apóstolo Paulo era um homem de muita influência na sociedade da época, ele tinha dupla cidadania, tinha um trânsito muito livre em meio à sociedade da sua época, muito respeitado. E de repente o apóstolo Paulo se converte e ele começa a viver algumas experiências muito interessantes. E quando a gente lê a história, não é? O que está registrado na história, na Bíblia, a respeito da pessoa do apóstolo Paulo, ele fala muitas coisas maravilhosas, mas uma delas, que eu creio tem a ver com o texto da nossa reflexão, ele diz assim: quando sou fraco é que sou forte. Por muito tempo eu fiquei tentando entender isso. Quando sou fraco é que sou forte? Como é que pode isso? Até que um dia isso começou a ficar mais claro na minha mente. Quando eu estou trabalhando na força do meu braço, toda a força que eu tenho está limitada à força do meu braço, à força e à capacidade dos meus músculos. Mas quando eu trabalho com a força de Deus, aí é que eu percebo o quanto a minha força é fraca. Deu para entender? O que o apóstolo Paulo diz foi isso: quando sou fraco é que sou forte. Ou seja, quando eu reconheço que toda a força que eu acho que eu tenho não passa de uma fraqueza, é aí que eu me fortaleço. Por quê? Porque eu passo a depender exclusivamente da força de Deus na minha vida. E assim, claro, é comigo, é com você, é com todo aquele que crê que é dessa forma que as coisas funcionam na nossa vida. E é claro que no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nós precisamos ajuntar todos os ingredientes, como quem vai fazer um bolo. Aliás, a nossa convidada de hoje sabe muito bem o que é uma receita, não é? É preciso saber ajuntar ali os ingredientes, é preciso saber dosar os ingredientes, porque não adianta você só ter a matéria-prima se você não sabe como equilibrar as quantidades, como misturar tudo aquilo para que o resultado final seja bom. Guardadas as proporções, assim também é na nossa vida. Nós sabemos que nós precisamos ter fé, que nós precisamos confiar em Deus, que nós precisamos de uma boa dose de humildade. Eu falei aqui num programa mais recentemente que humildade não tem a ver com classe social. Uma coisa é bem diferente da outra, mas é preciso uma boa dose de humildade na nossa vida. É preciso que a gente tenha uma fé inabalável em Deus e juntando tudo isso, sabendo misturar tudo isso, é que a gente vai poder extrair o melhor da nossa relação com Deus. Mas até para isso também nós precisamos que Deus nos dê sabedoria. Voltando ao que eu estava falando sobre a questão da força, quando o apóstolo Paulo diz, quando sou fraco é que sou forte, é porque ele sabia que toda a sua força estava em Deus. Que a sua força física, pessoal, ela era absolutamente nada comparada à força de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz outras coisas interessantes também. Ele diz assim, olha só para você ver que coisa interessante, e é por isso que eu admiro o apóstolo Paulo, a coragem de admitir que ele, sendo quem era, ele se permitia mostrar aos outros que havia nele fragilidades.
Aliás, uma coisa muito difícil de encontrar nos nossos dias, principalmente nas vidas daquelas pessoas que estão em liderança, que estão ocupando os cargos importantes, entre aspas, cargos estratégicos, não é? As pessoas às vezes não querem admitir que elas às vezes falham, que elas às vezes têm os seus defeitos. O apóstolo Paulo confessa isso de uma forma muito sincera. Tem um texto onde ele diz que, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse a todo momento eu me pego fazendo. Prestou atenção, olha só, um conflito interior que o apóstolo Paulo viveu. Agora, se ele viveu, nós vamos estar livres também de viver esses conflitos? Eu creio que não. O que às vezes nos falta é essa dose de sinceridade para dizer, olha, eu sou um miserável, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, a todo momento eu me pego fazendo. E quando eu reconheço isso e admito, está aí a oportunidade de Deus trabalhar na minha vida, porque isso é uma fraqueza. E é aí que vai se manifestar a força de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.